estar com vocês aqui. Eu volto a essa igreja depois de uma temporada boa. Se não me engano, eu não me lembro o ano certo, mas no início dos anos 90 eu estive aqui com um grupo masculino de homens chamado Shalom, quando eu era membro ainda da IPI de Ourinhos, e nós viemos passar um final de semana aqui. Viemos aqui, cantamos no sábado à noite, ficamos aqui também no domingo. Isso foi lá por 1990, 91, mais ou menos. E hospedado, se não me engano, num apartamento, se não me engano, de uma família da igreja. Fomos muito bem tratados e eu não me esqueço mais daquele final de semana. É uma alegria poder retornar a essa igreja depois de tanto tempo assim, né? E vendo aqui os instrumentos, me lembrei dessa igreja musical que é, né? Glória a Deus por isso. Agradeço a Deus também pela vida do pastor Juliano, meu amigo Gil. A Bíblia diz que quem encontra um amigo encontra um tesouro, e o Gil faz parte do meu baú de tesouros, de amigos, né? Ele é mais do que um amigo, é um carinho, um amor grande que a gente aprendeu a ter por ele, pela Verônica, pelos seus filhos. Também uma alegria poder rever o reverendo Otoriel. Tem um carinho muito grande, uma referência para a nossa vida, para o nosso ministério, uma inspiração, sem dúvida nenhuma. E trago um abraço da IPI Filadélfia, de Londrina, a igreja que eu estou tendo o privilégio de pastorear já o 3º ano lá, que vocês recebam o nosso abraço em nome de Jesus. 72 anos há de conviver comigo é uma boa jornada, mas é uma jornada que ainda tem muito a se desencadear. Muitas coisas ainda podem acontecer até o dia que o Senhor decidir nos chamar para Ele, ou Ele se revelar a nós em glória no céu. Nós temos muito a fazer. E eu fiquei pensando o que eu poderia compartilhar aqui nessa noite tão especial e tão memorável. E uma palavra que não me faltou foi evangelismo, que é algo que eu acredito ser o coração da igreja. A igreja existe com um propósito. E o propósito da igreja é salgar o ambiente que ela está inserida e é espargir a luz de Cristo em meio às trevas que a rodeiam. A igreja existe para marcar presença. E 72 anos é uma história em que essa igreja tem marcado presença na cidade de Arapongas, mas eu acredito que ela ainda tem muito mais a fazer. Deus quer usar esta igreja para que ela seja o sabor e a luz na vida de muitas pessoas. Então hoje eu quero falar de evangelismo, mas todas as vezes que eu penso em falar em evangelismo, eu gosto de falar do princípio 1.0, sem opcionais, sem vidro elétrico, sem direção hidráulica e sem ar-condicionado, tá bom? Nós vamos falar assim no princípio 1.0, que eu acredito que é fundamental para a vida da igreja. E aí nós precisamos ir para a essência do que significa essa visão de uma igreja que salga, que gera pessoas para Deus, que alcance as pessoas para Cristo. Então nós vamos ler o livro de Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 1. Você pode acompanhar com a sua Bíblia, com o seu smartphone, com o recurso que você estiver aí em mãos. Diz assim a palavra de Deus: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das águas que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca, e assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e a chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação,
plantas que têm sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies, e assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam-se de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus fez. Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E esse foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Até aqui, glória a Deus. Eu gosto do livro do Gênesis, em especial gosto dos 3 primeiros capítulos. Sempre que eu quero entender algumas coisas mais complexas da Bíblia, eu preciso me deter na leitura de tudo, que na minha opinião é o início. Por que Deus criou todas as coisas, por qual o propósito de Deus ao criar todas as coisas, qual a visão de Deus ao criar todas as coisas, qual a missão de Deus ao criar todas as coisas. E depois, no capítulo 3, o que o pecado interfere nesse propósito que eu disse há pouco, 1.0 de Deus, que ele macula com a sua maldade na história do homem. Então eu olho para o Gênesis capítulo 1, 2, depois olho para o capítulo 3 e tento entender a minha história, a sua história e muitas coisas que acontecem conosco. Eu fico extremamente empolgado quando eu leio o Gênesis capítulo 1, porque eu fico imaginando Deus criando todas as coisas do nada. Embora eu não consiga ter uma imagem de Deus criar todas as coisas do nada, eu tenho pelo menos uma noção, porque a Bíblia diz que Deus criou tudo do nada. No capítulo 1, versículo 1 diz assim que no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus voava ali sobre aquele lugar. E a palavra que eu gosto na tradução que a gente quase não usa no português e o Espírito de Deus sobejava, não pairava. Sobejar é um verbo que a gente não usa, mas significa que Deus voava abaixo sobre o nada. Então, Deus estava próximo do nada, sem sentido, sem forma. Deus se aproxima do nada e só Deus pode fazer isso.
E eu imagino Deus pairando sobre a face do abismo, sobejando sobre o nada e planejando. E quem sabe ali ele dizia assim: aqui eu vou criar as constelações, aqui eu vou criar algumas galáxias, aqui eu vou fazer a Via Láctea, aqui eu vou fazer o sistema solar, do qual a Terra vai ser um dos planetas, e nesse planeta eu quero criar o ser humano que eu decidi amar. Fico imaginando Deus voando e planejando. Eu não acredito, com que eu quero te dizer isso, que nós somos frutos de uma explosão. Nós somos frutos de uma conjunção de uma série de fatores que culminaram na vida humana. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que eu sou um micróbio super desenvolvido e nem um Australopithecus melhorado, tá certo? Eu acredito que eu fui planejado, e cada vez que eu olho no espelho eu vejo que eu fui planejado mesmo, com toda a minha humildade, tá certo? Mas eu creio que Deus nos criou, e eu creio que tudo tem um propósito, cada coisa em seu lugar, não só aqui no nosso planeta, e aqui nossa mensagem é uma mensagem interplanetária, mas em todos os planetas, em tudo aquilo que rege a vida em todo o universo. Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas, Deus planejou todas as coisas, e Ele as planejou com um propósito. Havia um propósito no coração de Deus, ao pairar sobre o nada, a olhar para o sem sentido, para o vazio. E se você quiser pensar em uma forma da Terra, você já saiu do propósito original, porque era sem forma, era o nada. E Deus do nada suscita todas as coisas com um propósito, com uma ideia. E aí ele vai criando, e aí a primeira coisa, na escuridão, ele cria a luz. E eu imagino aquele universo, ou aquele nada que era regido por trevas, sendo invadido pela luz, e ele diz assim: fiat lux, haja luz, e a luz acontece, e a escuridão então é dominada pela luz. Olha que coisa maravilhosa. E aí Deus, quem sabe, ao olhar a luz, ele diz: agora eu tenho uma noção mais clara. E aí na noção mais clara ele diz: aqui vai ser terra, aqui vai ser firmamento, aqui vai ser céu, aqui vai ser planeta, aqui vai ser luminar, aqui vai ser estrela, aqui vai ser mar. E ele começa a organizar todas as coisas. E é muito lindo você olhar para isso, porque cada coisa que ele cria é importante para o que ele vai criar depois. Nada que ele criou depois não tem importância sem antes ter sido criado algo antes. Deus é coerente, Deus é preciso, Deus é milimétrico em cada coisa que ele faz, e por isso vem o eco em alguns versículos, em algumas traduções assim: e viu Deus que era bom. O ISO 9000 ali de Deus estava funcionando claramente, a qualidade era perfeita, toda a conexão funcionando, tudo interdependente, interagindo e necessitando um do outro, porque Deus cria todas as coisas conectadas nesse princípio maravilhoso. E aí tudo vai sendo criado, e ele cria todas as coisas, já tem os bichinhos, os passarinhos já estão cantando, a aguinha do rio já está correndo, aquele barulhinho gostoso de águas passando, as árvores já estão ali, e quando tudo está pronto, quando tudo está preparado, Deus olha para si, e ele olha para si sendo esse Deus trinitário maravilhoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele diz: falta alguém. Falta o mais importante da obra. Falta aquele que vai desfrutar de tudo isso que eu acabei de fazer. Tudo isso que nós criamos para essa pessoa que nós vamos criar agora. E Deus então forma do pó da terra um homem, sopra sobre ele o fôlego da vida. Deus faz o homem conforme a sua imagem e semelhança, e o homem é inserido num jardim pleno, pronto, completo e perfeito. Por isso que Éden significa jardim de delícias. Deus não podia criar o homem e colocar ele num apartamento, numa casa, mas Deus colocou o homem num jardim, porque Deus também queria cultivar o homem como uma obra da sua criação. Então ele diz: Adão, isso aqui tudo é para você. Eu fiz para você. Deus não criou o homem esperando nada do homem. Deus criou o homem com o propósito de amá-lo. E a única coisa que ele queria é que o homem se sentisse amado. E olha, quando ele olha tudo aquilo preparado, como eu imagino Adão deve ter se sentido amado por Deus.
Eva deve ter se sentido amada por Deus. Então não foi uma coincidência, ora bolas. Deus criou todas as coisas para viabilizar a vida do homem. Deus criou tudo do jeito que criou, para que o homem pudesse ser inserido nessa história. Deus criou tudo isso por mim e por você. E aí, eu concordo com um professor de Química do Mackenzie, que há pouco tempo agora, no dia 14 de março, ele lançou um livro. Ele vinha escrevendo alguns pedaços de um livro e agora ele terminou a obra. Eu ainda não tenho esse livro, mas eu conheço um pouco dessa obra por algumas coisas que ele colocou. O nome desse professor é Marcus Eberlin. Tem alguns vídeos dele no YouTube, na internet, algumas entrevistas que ele dá. E ele diz, como professor de Química, que ele não consegue imaginar um universo tão complexo como o nosso, um universo tão perfeito como o nosso, ter sido fruto de uma coincidência. Ele defende, a partir da ciência, que Deus houve um designer, houve um arquiteto, houve um engenheiro, houve alguém que planejou tudo, planejou a complexidade das coisas, planejou tudo para viabilizar uma coisa, a vida humana. E aí eu fiquei muito empolgado quando eu li esse texto de Marcus Eberlin, que ele diz assim: tudo começou numa mente inteligente. Deus planejou de uma forma inteligente todas as coisas, e eu fiquei empolgado porque mais ou menos no início do ano 2000, ali 2001 até 2005, eu tive acesso a um livro que foi escrito por um pastor chamado Bill Hybels, que é O Cristão Contagiante. E nesse livro, O Cristão Contagiante, você está comigo? Amém? No livro Cristão Contagiante, o Bill Hybels, ele partilhou uma tese controversa no meio da ciência chamada princípio antrópico. E no princípio antrópico, que é uma vertente da ciência, os cientistas dizem que o universo foi planejado para viabilizar a vida humana. E muitas pessoas se levantaram porque isso contraria muitas teses, mas eles defendem cientificamente que o universo foi planejado para o homem ser inserido nele. E aí faz todo sentido o que nós acabamos de ler aqui, você concorda? E aí eles desenvolveram um princípio, você que gosta de estudar, vai na internet, anote aí o princípio antrópico. E eu trouxe alguns dados desse princípio antrópico só para você ter uma ideia dessa tese, como ela caminha dentro dessa visão de Marcus Eberlin, que houve um designer, uma mente inteligente, e essa visão de Gênesis 1 que acabamos de ler. Olha o que eles dizem. Eleve ou diminua a marcha de expansão do universo de uma parte em 1 milhão que seja, e a possibilidade de vida estaria excluída. Se a média de distância entre as estrelas fosse um pouco maior, planetas como a Terra não teriam sido formados. Se fosse um pouco menor, as órbitas planetárias necessárias para a vida não teriam ocorrido. Se a proporção de carbono para o oxigênio fosse um pouco diferente do que é, nenhum de nós estaria aqui para respirar. Modifique um pouco a inclinação, 1 grau que seja, do eixo da Terra em uma direção e nós vamos congelar. Modifique na outra e nós ficaremos torrados. Suponha que a Terra ficasse um pouco mais perto ou mais longe do Sol, ou fosse um pouco maior ou menor, ou girasse a uma velocidade diferente da que gira exatamente neste momento. Dadas quaisquer modificações, as variações de temperatura resultantes seriam inviáveis para a vida humana na Terra. Então, o que eles defendem? Que tudo o que acontece, inclusive a velocidade, o km por hora do eixo da Terra, ele caminha numa velocidade precisa para que eu e você estejamos aqui. Então faz mais sentido ainda a gente saber que cada dia que nós acordamos, Deus já preparou o dia com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua bondade, com a sua fidelidade, com o seu poder, com tudo que lhe é peculiar para que eu e você pudéssemos estar aqui. Ou seja, Deus gosta de gente. Deus gosta de gente, Deus gosta de pessoas, Deus gosta de você, Deus gosta de mim, e Ele planejou tudo por nós e para nós. E isso é maravilhoso. Você está pensando assim, aonde esse homem vai chegar, meu Deus do céu? Mas eu gosto de pensar no princípio porque tudo aponta
para um indivíduo ou para indivíduos que somos nós. E aí você chega no capítulo 1, no versículo 27 e 28, quando Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, a primeira ordem que Deus dá para Adão, o primeiro mandamento, a primeira missão que Deus dá para Adão e Eva é: eu quero filhos, eu quero gente. Eu criei tudo isso aqui porque eu gosto de gente, fiz gente para colocar aqui e eu quero gente que gera gente. Por isso ele disse o seguinte para Adão, olha lá no versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis. Disse Deus, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e a subjuguem. Eu fiz a minha parte nesse mandamento. Eu tenho 3, tá certo? Eu fiz a minha parte. Deus gosta de gente. Mas aqui não havia morte. E nesse sentido, a gente que Deus estava querendo era gente física, filhos físicos para povoarem o jardim de delícias e desfrutarem de tudo que Deus criou. Mas aí vem o capítulo 3, você lembra ou não? E o que o capítulo 3 gera? O capítulo 3 gera morte. O capítulo 3 gera morte espiritual. O homem vai morrer 2 vezes. Ele vai morrer fisicamente se ele não aceitar a Cristo, que nós conhecemos a história da redenção, ele vai morrer espiritualmente. Então, a partir de Gênesis 3, Deus quer que você também gere não só filhos físicos, mas filhos espirituais. Porque Deus gosta de gente. O centro da história da Bíblia se chama redenção. E a história da redenção é trazer de volta para o Pai aqueles que se perderam em Gênesis 3. É trazer para a casa do Pai os filhos que se perderam. Jesus vem para trazer de volta para o Pai todos os que se perderam, porque Deus gosta de gente. Deus gosta de pessoas. E eu fico assim, maravilhado quando eu olho para essa história. Eu fico pensando, Deus, como nós não podemos perder de vista isso, como pessoas são importantes para o Senhor, como o Senhor ama pessoas, o Senhor ama tanto, e eu comecei a fazer essas conexões, que o Senhor foi capaz de criar todo um projeto de redenção, de resgate, no qual, como ápice desse projeto, o Senhor deu a si mesmo, o seu próprio Filho, para trazer de volta para o Senhor o quê? Gente, pessoas. O Senhor quer pessoas. Agora eu também descobri uma coisa aqui, disse que o pastor Juliano é uma pessoa bem-humorada, né? O pastor Antoniel, eu descobri algumas coisas sobre gente, porque gente não é fácil, né? Você concorda comigo ou não? Eu não sei se você gosta de feriado. Você gosta de feriado ou não? Tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta. Eu descobri biblicamente por que o homem gosta de feriado. Porque no 6º dia Deus criou o homem e ele terminou a criação. Você concorda? No 7º dia ele descansou. Então, o primeiro dia do homem, ele foi criado. No primeiro dia útil dele, o que foi? Foi feriado. O primeiro dia útil do homem foi feriado. Você guarda para você, se não servir, você faz o que você quiser, tá certo? Então, Deus quer filhos. Deus quer filhos. Olha que lindo, quando ele gera Eva, ele não gera Eva do pó. Quando ele gera Adão, ele não gera Adão do pó sem uma conexão antes. Ele gera Adão de si. Ele diz, façamos o homem conforme a nossa. Quando ele gera Eva de quem? De Adão. Ele tirou de Adão a costela e fez a mulher. E quando ele gera Eva, ele coloca nela um útero. E ele coloca nela a condição de ela também, a partir deles, multiplicar de si. Multiplicar de si. Multiplicar de si. E hoje Deus quer que você entenda, meu irmão, nos 72 anos desta amada, preciosa igreja, que Deus se preocupa com pessoas. Mas ao longo do tempo a gente foi perdendo essa ideia e fomos achando que Deus se preocupa com tarefas. E muitas vezes nós nos gabamos como igreja por tantas tarefas que fizemos e nos esquecemos de contabilizar o que de fato nós geramos para Deus. Porque tudo que nós fizemos como tarefas vai ficar aqui no dia que Cristo nos chamar.
mas tudo que nós gerarmos para Deus em graça, em glória e filhos espirituais para Ele, vão subir conosco para a glória. Deus gosta de gente. E Deus está muito mais preocupado com o gerar do que você e tentar mostrar isso. Porque muitas vezes a gente está tão envolvido com tarefas, a nossa vida espiritual é tão pautada em resultado e tanta coisa que a gente faz, que a gente acha que está abafando na nossa relação com Deus. E acha que Deus está muito feliz com tudo aquilo que nós estamos fazendo. O que nós fazemos é apenas uma consequência daquilo que nós somos. E o que nós fazemos para nós fica aqui, o que nós fazemos para Deus vai para a eternidade. E o que Deus quer que você faça para Ele, que vá para a eternidade, é gente, filhos espirituais, pessoas que estão hoje perdidas, que precisam ser salvas. Esse é o propósito da igreja. E tem muita gente achando que está agradando ao Senhor, fazendo uma série de tarefas. E a gente nem pergunta para Deus o que Deus gosta mais. A gente já vai fazendo sem perguntar do que Ele gosta. A melhor história que eu tenho para contar é a história do mousse de limão. Imagine você vai receber um e-mail, um WhatsApp agora, do céu. O anjo Gabriel te manda um WhatsApp. Isso não é uma heresia, tá certo? É uma ilustração. Ele te manda um WhatsApp dizendo assim: Filho do Altíssimo, daqui 2 anos você será chamado para a glória. Há 2 anos tá bom, né? Olha que coisa boa. Você vai saber que vai ter mais 2 anos de vida. Mas aí continua a mensagem assim: quando chegar diante do altar de Cristo, Ele quer que você apresente alguma coisa para Ele. E aí começa a passar o tempo, você começa a queimar o seu tutano, a sua mente, dizer: meu Deus, está chegando o dia, cada dia que passa é menos um, né? E o Senhor quer que eu apresente algo para Ele, então eu vou apresentar o que eu sei fazer de melhor. E vamos pensar que você é uma excelente pessoa que gosta de fazer doces, confeiteira, gosta de fazer doces. E aí você diz: o dia que eu for lá, eu vou levar o meu mousse de limão. Porque quando eu faço na confraternização da igreja, aqueles irmãos que parece que vieram não sei da onde, com aquela fome, não é? Come tudo. Né? Ontem nós tivemos um churrasco lá da igreja, só um parênteses, e uma irmã chegou e falou assim para mim: pastor, eu fiz aquela farofa, sabe? Eu disse: eu não experimentei. Ela disse: o senhor vai experimentar. Eu não experimentei, irmão. Tinha uns leões na minha frente. Eu vou dizer uma coisa: quando eu cheguei, eu só peguei o cheiro da farofa. E aí essa pessoa diz: não, mas eu vou apresentar um mousse de limão. E aí chega na semana de ir para o céu, você já está preparando o espírito, você já sabe que vai para o céu, e aí você prepara com os melhores limões, você escolhe os melhores ingredientes, você faz a decoração, e aí você está pronto, vem uma luz sobre você e pá! Você está no céu. Imagina que aqui é a entrada, o Senhor Jesus está ali, e aí você entra no céu. Você que sempre fez o mousse de limão e o povo da igreja amava. Família. Era o clássico, todo mundo queria a sua receita. Aí você entra, enche aquele peito de pomba, coloca o mousse aqui e vai em direção a Jesus. Aí Jesus chega e diz assim: meu filho, minha filha, você recebeu o WhatsApp, você está aqui, tudo bem, bem-vindo, não é? Seja bem-vindo ao recôndito do teu Salvador. O que você trouxe para mim? Aí você vai falar: Jesus, eu trouxe o meu mousse de limão. Porque quando eu estava lá, fui 40 anos naquela igreja, todo mundo gostava do meu doce. Aonde eu ia, as pessoas falavam: meu doce fez muito sucesso na terra, então eu trouxe esse mousse. Jesus disse assim: mas eu não gosto de limão. Você sabe qual que é o problema? Que muita gente faz muita coisa para Deus e acaba esquecendo de perguntar do que Ele gosta. E se tem uma coisa que Deus gosta, e eu vou dizer de novo, é gente. E tem muita gente que diz assim: não, pastor, mas eu estou fazendo isso para Deus. Eu dou minha vida nesse ministério. Eu dou minha vida por isso. Eu dou minha vida. Tudo bem, aleluia. Mas você perguntou para Deus se Ele gosta? E eu vou te dizer que eu já entrei nesse erro. Eu fiz muita coisa que eu achava que Deus gostava, porque Ele não gostava, não. E Deus quer saber de você, meu filho. Meu filho, você sabe o que eu gosto? Eu gosto de gente. Eu quero que vocês se preocupem em gerar pessoas para mim, porque o tempo está próximo. Meu filho está para voltar.
a humanidade caminha cada vez mais para a sua destruição. Valores morais e outras coisas mais, nem precisamos entrar em detalhes. Mas Deus quer pessoas. Ele diz: meu filho, eu quero gente. Quantos filhos você está gerando para mim? Igreja de Arapongas, quantas pessoas vocês estão gerando para mim? Pessoas que estão perdidas. Eu quero gente, eu não quero ministério, eu não quero reforma. Isso é importante, isso tudo é relevante. Eu não estou dizendo que o fazer não é importante. Você está me entendendo? Mas só o fazer não é o importante. É preciso ter o gerar. Tem que gerar e fazer, e não só fazer sem gerar. E Deus quer filhos. George Barna, um líder cristão, conhecido na área de liderança, ele escreveu um livro chamado O Poder da Visão. Também é um livro antigo. Depois escreveu um outro chamado Transformando a Visão em Ação. E ele diz o seguinte: se a sua visão é para um ano, plante trigo. Se a sua visão é para uma década, plante árvores. Se a sua visão é para toda a vida, plante pessoas. E aí eu quero, de uma forma bem objetiva, e eu não é um sermão presbiteriano, tá bom? Mas eu queria falar de 3 começos da Bíblia. 3 começos em Gênesis, que vão nos ensinar a pensar nessa diferença entre o fazer e o gerar. O que Deus mais gosta. Quem sabe hoje que Deus abra uma nova porta na vida dessa igreja. Que essa igreja comece a fazer mais reuniões de ministério, não para discutir o que um está fazendo, o que o outro não está fazendo, quem está fazendo o que no lugar do outro, o que o outro não está fazendo o que queria estar fazendo. Então isso não acontece aqui. Isso aqui é só mera ficção, não acontece, é coisa da minha cabeça. Né? Mas lá em Londrina acontece. E aí, quem sabe, vocês vão começar a se ganhar e dizer assim: quantas pessoas nós estamos ganhando para Jesus? Quantas pessoas efetivas nós estamos tirando do inferno e trazendo para o reino? Quanto nós estamos invadindo? E aí a briga, e pode até quebrar pau por isso, tá? Estou autorizando, tá bom? Não vou estar aqui mesmo para resolver, então. Mas vocês têm que brigar porque vocês precisam ganhar pessoas para Jesus. E aí o capítulo 4 e o capítulo 5 de Gênesis nos ensina muito claramente essa diferença quando a gente olha por 2 gerações distintas de Adão. Uma que é a descendência de Caim e a outra que é a descendência de Sete. E quando a gente olha para esses filhos de Adão, Caim e Sete, a gente consegue entender essa diferença entre uma geração que se preocupou em fazer as coisas e uma geração que se preocupou em gerar coisas ou pessoas para Deus. Conhecemos a história de Caim. Caim matou Abel. Caim, na minha cabeça, já ficou preocupado porque ele fez uma comparação no fazer e não no agradar a Deus. Porque quando Deus pediu uma oferta, Deus não ia medir quem era o melhor, quem era o melhor. Deus ia medir o quê? A intenção, o coração, a predisposição. Mas Caim se sentiu inferiorizado em relação à oferta de Abel, e quando ele fez um comparativo pragmático de resultado, ele disse: o meu resultado é pior. O meu desempenho não foi tão bom, eu não agradei quanto a ele. Então ele ficou com tanta inveja, consumido no fazer, que ele foi lá e anulou o objeto da sua humilhação. E matou o seu irmão. E aí a geração de Caim recebe essa herança ruim. E aí, veja que interessante o que a Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 4, versículo 17. Você pode acompanhar comigo isso. Olha só. E a genealogia de Caim é única na Bíblia. Você pode procurar qualquer outra genealogia, que não há uma genealogia como a genealogia de Caim. Capítulo 4, versículo 17 diz assim: Caim construiu uma cidade para o seu filho. Foi um grande feito, né? Olha lá. Conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do filho Enoque. Olha a geração de Caim. Ele fez o que Caim fez? O que ele fez para o seu filho? Construiu uma cidade. Olha o capítulo 4, versículo 19 a 22. Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome era Ada e o nome da outra era Zila. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então o que eles construíam? Tendas. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. O que ele inventou aqui? Instrumentos musicais. A Zilá também nasceu um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e ferro, cutelaria, faca, espada. Foi isso que Tubal-Caim
criou. Qual que é a ênfase nessa genealogia? A ênfase dessa genealogia está no quê? Nas habilidades, no fazer. Um fez cidade, o outro fez tenda, o outro fez instrumentos musicais, o outro fez terra. E é muito interessante que você não vê a consequência disso, você não vê uma sequência, não fala que eles geraram pessoas, não fala quanto tempo Caim viveu, não fala a idade deles, não fala a descendência deles, só fala a ênfase está no quê? No fazer. E isso me intriga, porque é uma genealogia única, porque isso não combina com a genealogia da Bíblia. Agora, olha que interessante a geração de Adão em Sete, que foi o filho que ele teve depois da morte de Abel. Olha a diferença. Olha a diferença. Gênesis 5, versículo 4. E foram os dias de Adão, depois que Adão, qual é o verbo que está aí? Gerou a Sete, 800 anos. E gerou filhos e filhas. 5:4. 5:7. Viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos. E gerou filhos e filhas. E esse padrão de gerou filhos e filhas, gerou um e gerou outro, ele se repete em toda a geração desta genealogia, que vai ser gerado o último dessa genealogia, que é o próprio Cristo. Olha que interessante. Olha, que se você olhar para a genealogia de Caim, acabou. Eles fizeram, acabou. Agora a genealogia de Sete, eles foram gerando, e eles foram gerando, e eles foram gerando, e Deus foi abençoando, e Deus foi abençoando. A diferença entre quem faz e quem gera. O que você faz acaba, o que você faz se desgasta, o que se você faz se torna obsoleto. O que eu faço se torna obsoleto. Mas o que a gente gera permanece. E então, quando a gente olha, por exemplo, para a descendência através de Sete, olha que lindo, depois daquela queda do homem, a dispersão dele diante de Deus, o capítulo 4, versículo 26 de Gênesis diz que a partir da genealogia de Sete é gerada uma outra coisa linda. Diz assim: também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos, e nesta época começou-se a invocar o nome do Senhor. Gerou relacionamento com Deus de novo, a conexão está sendo reestabelecida, e eles começaram a invocar o nome de Deus. E aí depois da genealogia de Sete, de Enos, vem quem? Vem Noé. E Noé então constrói uma arca, mas o propósito de construir a arca é preservar o que é a vida. A vida daqueles que se arrependessem, a vida daqueles que queriam colocar o seu coração diante de Deus, e Deus, no meio de um monte de gente, encontrou apenas uma família que estava disposta a gerar para Deus. Noé, na minha opinião, não deveria ser conhecido pela arca. Noé deveria ser conhecido pelo princípio de um homem que preservou a ideia original de gerar filhos para Deus. E ele gerou de si, porque todos que estavam na arca vieram de si. Não é lindo isso? É o princípio, é o princípio. Então, eu fico pensando que, enquanto a gente fica perdendo tempo em fazer as coisas para Deus, e ficar medindo o desempenho de uma coisa ou de outra, nós temos que nos preocupar em gerar. A ênfase da igreja tem que ser gerar. Eu sou coordenador dos pequenos grupos de célula da igreja, e eu disse isso para os líderes de célula: gente, nós existimos com um propósito, não é para multiplicar a célula, não. O nosso propósito é gerar gente para Deus. E se a gente gerar gente para Deus que veio do inferno, aí nós multiplicamos a partir deste princípio. É este o princípio de uma igreja que cresce, é este o princípio de uma igreja relevante, é este o princípio de uma igreja que entende o que Deus gosta. Agora olha o segundo começo, Gênesis capítulo 9, versículo 1. Diz Deus: abençoou Deus a Noé, seus filhos, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. Olha a mesma ordem que Deus deu a Adão, Deus está dando a Noé: multiplicai, sede fecundos, enchei a terra. Deus está lembrando do que Ele gosta para Noé. Noé, eu quero gente.
Você vai ver que no terceiro começo a coisa acontece da mesma forma. Agora, o homem precisa entender isso, só que depois da geração de Noé, o homem está afetado pelo pecado. Você lembra o que vem lá em Gênesis capítulo 11, depois da arca, tudo maravilhoso ou não? O homem começa a ficar altivo de novo e diz, vamos parar de gerar. E aí eles quiseram fazer o maior projeto arquitetônico da história. O que foi lá em Gênesis 11? A Torre de Babel. Pegaram os melhores engenheiros, os melhores arquitetos, as melhores empresas de construção da época, e aí eles disseram, Gênesis 11, 3, vamos fazer tijolos, vamos queimá-los bem, vamos usar esses tijolos e vamos colocar pedras, vamos colocar piche, vamos fazer argamassa, versículo 4, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados para a face da terra. Aqui o inimigo já revela o perigo de alguém que vive no fazer. Ninguém faz nada para não querer ser visto. Você não faz nada e você não quer que seja reconhecido. E a ênfase do fazer, ela inflaciona o desejo do satisfazer o ego. Porque se eu faço uma coisa que as pessoas não reconhecem, eu fico chateado. Eu posso até não demonstrar, mas eu fico. Ele está casadinho aqui, sabe, né? O marido, a mulher foi lá, comecinho de casado, quem sabe, você deve lembrar disso, fez aquela comidinha, às vezes não cozinhava tão bem, né? Às vezes cozinhava bem, não sei. Aí você ia começar a comer, você não fala nada e ela ali, está ali, esperando. Você não fala nada. Você não fala nada e ela está ali esperando. Aí você diz assim, tá uma delícia, amor. Você gostou mesmo? Tava bom? Eu acho que o arroz ficou um pouco papa. Não, amor, tá uma delícia. Comer de casamento. Tá bom demais. Eu acho que eu errei, não sei o que. Não, bem, tá bom demais. Porque o ser humano precisa dessa compensação, dessa satisfação, porque a essência do pecado é essa. Vocês têm que saber ser mais, vocês precisam satisfazer mais. E quem entra nessa ênfase fica como esses homens. Nós seremos espalhados pela terra, todos verão o que nós fizemos. E quanta gente hoje vive dentro da igreja com essa ênfase. A sua satisfação dentro de uma igreja não está porque ela está ganhando jeito para Jesus, não está porque ela está interferindo no céu, mas a sua satisfação na igreja está no seu ministério. E se o seu ministério não é reconhecido, ela é infeliz. Se a sua história não é reconhecida, ela é infeliz. Se essa pessoa faz algumas coisas e as pessoas não reconhecem, eu não estou dizendo que reconhecimento não é importante. Eu estou dizendo que quando a nossa satisfação, a nossa alegria e a nossa realização está no reconhecimento, isso está errado. E quando eu coloco o meu coração em gerar pessoas para Deus, eu sei que eu já estou agradando a Ele. E o meu ministério, o meu trabalho, o meu operar, o meu fazer é para a glória dEle. Então se o ser humano vai me elogiar ou não, eu não estou nem aí, porque eu estou agradando a Deus. Então, queridos, eu fico olhando para essa geração, e sabe qual foi o problema da geração da Torre de Babel? O que Deus fez? Deus aniquilou. Deus destruiu, Deus os espalhou para a terra. Nós não sabemos nem o nome desses homens, dos grandes engenheiros, porque eles fizeram uma grande torre, eles fizeram uma grande obra de engenharia, mas a ênfase deles fez eles serem esquecidos. Você já parou para pensar nisso? Que nem o nome deles não é mencionado? Agora, quem gerou um filho para Deus é lembrado na Bíblia. Fulano gerou Beltrano, que gerou Ciclano, esse nome está aqui. Porque Deus gosta de gente. E nós temos que fugir dessa ênfase do fazer. Nós temos que fugir dessa ênfase da compensação. Lembre-se que as coisas que você vai fazer aqui, você não vai levar. Mas as coisas que você vai gerar para Deus aqui, elas vão para a vida eterna. Quando eu estou olhando para uma pessoa perdida, eu quero ser intencional, e a minha oração e a minha preocupação, eu tenho dito isso para Deus, eu estou dizendo que essa é uma preocupação minha, Senhor, me ajuda a interferir na eternidade dessa pessoa, me ajuda a levar isso aqui para ser meu vizinho lá no céu, para ser meu amigo, para ser meu irmão lá na glória. Essa pessoa que está perdida, essa pessoa que está jogada, Senhor, nos laços do inferno. Tudo passa, querido. Os livros passam, o conhecimento passa, a música passa, os acontecimentos passam.
Mas as pessoas que nós ganhamos para o Senhor não passam. Os filhos não passam. Os filhos permanecem para Deus. Aleluia. E o terceiro e último começo. Você está comigo, hein? Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Você vai conhecer a história de um homem chamado Abrão. E Deus de novo quer trazer o homem. Se perdeu. Você viu? Deus criou o homem, ele foi lá querer fazer e se perdeu. Foi de novo, criou, se perdeu, agora ele vai trazer de novo. Você vê como é que o ser humano é complexo? Gênesis 12, de 1 a 3, diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e a abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem por meio de você. Todos os povos da terra serão abençoados. Farei de você um grande povo. O que ele está dizendo para Abrão? Abrão, eu quero gente. Eu quero pessoas. Eu quero gente. Eu estou te tirando da tua zona de conforto, cara. Estou te colocando no pé na estrada porque eu quero gente, meu caro Abrão. E olha que interessante. Adão e Noé, Deus os abençoou. Gênesis 1, Deus diz assim: E Deus os abençoou e lhe disse. 1:28. Gênesis 1:28. Sejam férteis. Gênesis 9:1. Deus os abençoou. Noé e seus filhos, dizendo: Sejam férteis. Agora, em Abrão, Deus profetiza. Deus viu que a coisa agora precisa dar uma mudadinha, então ele tira sua bênção e já começa com a profecia de lascar. E ele diz assim: "Se tu uma bênção." O que Deus está querendo dizer? Eu estou com você nesse projeto e eu estou te abençoando. E você vai ser uma bênção nesse projeto de gerar pessoas. E o versículo 3 diz: por meio de você serão benditos todos os povos da terra. Abraão, eu quero que você seja uma grande nação. E você sabe o que significa Abraão? Porque Deus muda o nome de Abraão para ele entender a missão. Abraão significa pai de multidões, pai de nações, ou seja, pai de gente, pai de pessoas. Eu quero, Abraão, que você seja este homem. Abraão é pai exaltado, Abraão é pai de multidões. Olha que coisa mais maravilhosa. Deus está profetizando. Deste homem nascem os hebreus. Deste homem nasce a história do povo de Deus. Deste homem nasce a história contada que eu e você somos herança hoje. Glória a Deus, porque Abraão saiu daquele lugar, porque Abraão entendeu o propósito de Deus na sua vida. Agora, pense uma coisa. Esse pedido de Deus para Abraão foi um pouco estranho, porque quando Deus o chama desprovido de recursos. Porque Deus chama um homem para ser pai de gente que tem a sua esposa estéril. Como assim Deus me manda fazer uma coisa que eu não tenho os recursos para fazer? Como o Senhor quer que eu seja pai de multidões se a minha esposa, se a minha mulher Sara não pode ter filho? Como eu e você nos sentiríamos hoje? E quem sabe você possa se sentir assim: Senhor, o pastor está pregando lá, mas eu não sei falar de Jesus. É difícil, eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu já estou velho, eu já não tenho mais ânimo, eu estou muito ocupado e tal, eu não tenho os recursos. Mas Deus, o que Deus fez antes de dar ordem? Deus profetizou. E quando Deus profetiza, meu irmão, os recursos vêm junto com as suas profecias. Você sabe qual profecia eu acredito? A profecia que traz resultado de acordo com a vontade de Deus. Profecia sem resultado é profetada. É profalácia. Mas Deus profetizou: você vai ser uma bênção. Eu estou comprometido nesse projeto porque eu gosto de gente. Então Deus diz para você hoje: mais velho, mais cansado, mais ocupado, mais inexperiente, ser tu uma bênção. Se você tiver essa liberdade, se você quiser, olha para quem está do seu lado e diga assim: ser tu uma bênção.
Então, queridos, a única coisa que você tem que fazer é o que Abraão fez e Sara fizeram. Eles não tinham filhos, não tinha clínica de fertilização, ele não tinha onde procurar esse recurso. Eles apenas precisaram concordar com a profecia. Uma coisa que o Filho de Deus precisa fazer é crer na profecia, concordar com ela. Abraão concordou, saiu de... O Senhor falou com Sara, Sara até riu, mas ela também concordou. Ela confirmou aquilo e Deus fez a obra. Eu e você podemos dizer, Senhor, eu estou aqui, mas eu concordo. Eu quero ser uma bênção. Eu creio que eu posso ser uma bênção. Eu creio que a minha casa será uma bênção. Eu creio que esta igreja será uma bênção nesta cidade. E muitos filhos do inferno hoje estarão aqui salvos como filhos da graça, filhos da glória, filhos regenerados para a glória do Pai. Você não tem poder de gerar filhos, você não tem poder de gerar recursos, mas o Deus que profetiza tem poder para gerar o que Ele profetiza na tua vida. Então, quando Deus disse para Abraão, você vai ser pai de multidões, se preocupe que eu vou colocar no ventre da sua mulher um filho, Isaque virá como fruto da minha profecia na sua vida. O que Deus promete, Ele cumpre. E se Deus está dizendo para a igreja há anos, desde o início, que Ele quer gente, Deus gosta disso, Deus coopera nisso, e a igreja cresce, a igreja se desenvolve. A igreja sai do seu marasmo, sai das suas crises internas e ela olha para fora. Vou encerrar com a história de Jesus. Jesus chegou. Jesus tinha poder para fazer muitas coisas. Muitas coisas. Jesus podia, isso é uma coisa da minha cabeça, tá bom? Coisa minha. Jesus podia chegar, nasceu, cresceu e disse assim: pronto, todos estão salvos. Podia ou não podia? Podia. Ele é Deus, Ele tem poder, Ele é o Criador de tudo. Ou Ele podia... Quem jogou aqui aquele... Que tem aquele... O Hadouken, sabe aquele negócio? Ele podia fazer assim, Hadouken, e matar todos os incircuncisos. Fala, vamos começar tudo de novo. Podia ou não podia? Podia. Ele podia criar um novo jardim, podia ou não podia? Venha para cá, neste lugar, tem bênção para você. Jesus, o Filho de Deus, milagres, curas, palavras de esperança, uma grande equipe de louvor e tal. Venha, não precisa nem trazer dízimo, aqui é de graça, é da graça. Venha. Podia ou não podia? Mas ele decidiu gerar pessoas. Aliás, Deus decidiu gerar Cristo do mesmo projeto original de pessoas. Ele nasceu de uma mulher. E quando Jesus cresceu, antes dele fundar uma igreja, antes dele abrir uma corporação eclesiástica, ele gerou gente, discípulos, seguidores, para gerar pessoas. Durante todo o seu ministério, Jesus gerou discípulos. E uma igreja que não tem discípulos não tem nada. Uma pessoa que não tem um discípulo não tem nada. Então, aqui está o grande segredo, meu amado irmão, você que está me ouvindo durante todo esse tempo. O que Deus quer que você entenda é que Ele quer que você gere pessoas para Ele. Talvez você não tenha agora a habilidade de sair falando de Jesus para alguém. Mas eu tenho aprendido muito sobre a oração. E algumas coisas Deus tem me dito. Oração não tem espaço geográfico e a oração não tem prazo de validade. Uma coisa que você pode começar a fazer é começar a orar por essa pessoa perdida que você conhece. Ore por ela. Ore por ela. Coloque essa pessoa diante do Senhor. Clame por salvação. Peça para Deus operar. Se Ele vai te usar, eu não sei, mas Ele pode te usar através da oração. Oração não tem prazo de... Não tem oração inspirada no céu. Não tem oração inspirada no céu. Todas as orações, desde o início, estão diante de Deus. Nenhuma oração inspirou. Oração não tem espaço geográfico. Oração
não tem dificuldade que possa vencer. A oração é uma oportunidade do poder de Deus se manifestar. Por isso, querido, você só precisa fazer uma coisa hoje. Você só precisa tomar posse dessa palavra. E você dizer para Deus: eu creio. Eu creio nessa palavra, Senhor. E Abraão creu. E Abraão se moveu. E Abraão viu o seu herdeiro diante dos seus olhos. Jesus creu como homem. E Jesus, depois que ressuscitou, viu o fruto do seu trabalho. E Jesus continua vendo o fruto do seu trabalho quando o pecador se arrepende. Você já parou para pensar que não tem... A gente faz festa quando eu inauguro a igreja. Tudo bem, vamos fazer festa. Quando faz aniversário, quando o pastor faz aniversário, tem que fazer pelo menos aniversário do pastor, né? É gostoso fazer festa. Mas no céu, quando tem festa? Quando é que tem festa no céu? Quando inaugura uma igreja? Quando uma igreja faz aniversário? Quando o pastor é promovido a apóstolo? Oh, Jesus, misericórdia. Quando é que tem festa no céu? Quando uma vida é gerada. Quando um pecador... Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ser promoters do céu, tá bom? Nós vamos promover festas no céu. E aqui vai bombar as festas que a IPI de Arapongas vai promover no céu. Com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, com os idosos. Esta igreja vai promover muitas festas no céu. De 72 a 73 anos. Amém? Esta igreja vai promover gente para Deus. E Deus vai ficar feliz e Ele vai derramar bênçãos sem fim sobre vocês, queridos. Se você entendeu isso, você quer isso? Eu queria muito, o pastor Juliano me pediu para cantar, dá tempo ainda? Eu vou cantar uma música do Azaf. O Azaf está lá na igreja, lá em Maringá, lá em Londrina, ó, Maringá. E eu vou cantar uma canção. E enquanto eu cantar essa canção, se você quiser, fique em pé no seu lugar, depois a gente vai orar. Pode ser assim? Tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso